Olá, bora falar sobre o último capítulo de Gênesis. E olha, é um final que, na verdade, é um começo. É sobre uma promessa tão forte que foi guardada literalmente nos ossos de um homem por séculos. Imagina só, um dos caras mais poderosos do Egito, o patriarca José. A vida dele foi uma montanha-russa, cheia de poder, drama e, no fim de tudo, qual é o último pedido dele? Não é sobre riqueza, não é sobre um monumento, é sobre os ossos dele. Estranho, né? Por que os ossos? É essa a pergunta que a gente vai responder hoje. Então, para entender esse pedido do José, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos começar com a morte do pai dele, Jacó, porque é o funeral de Jacó que dá a real dimensão de onde essa família estava. O quão dentro do poder e da cultura do Egito eles estavam naquele momento. Olha, é fundamental entender o cenário aqui. Nesse momento da história, os hebreus não eram escravos. Longe disso. Eram convidados de honra, vivendo super bem, seguros, prósperos, e estavam completamente mergulhados na cultura do Egito, que era tipo a superpotência da época. E essa posição de privilégio é a chave de tudo, porque cria um contraste gigante com o que a gente sabe que vai acontecer depois, né? Mas o ponto é, eles estavam tão confortáveis que a lealdade deles a uma promessa antiga, lá em Canaã, se torna ainda mais impressionante. O Egito era ótimo, sem dúvida, mas não era o lar definitivo. E que é uma prova do status deles, 70 dias. 70 dias de luto oficial pela morte de Jacó. Para a gente ter uma ideia, especialistas no assunto explicam que esse tipo de luto era reservado para a realeza egípcia. Ou seja, isso não era um funeral qualquer, era uma demonstração clara do poder e da influência que essa família tinha. E não parou por aí, não. Essa honra foi além do luto. O próprio faraó deu o ok para uma procissão funerária gigantesca levar o corpo de Jacó até Canaã. E não era só a família, não. Pensa numa comitiva com altos oficiais, conselheiros e até uma escolta militar com carruagens e tudo. Foi, assim, uma demonstração pública e impressionante do prestígio do José. E para onde eles levaram o corpo? Para a caverna de Macpela. Pode parecer só um nome, mas esse era o único pedacinho de terra que Abraão, o avô do Jacó, tinha comprado muitas gerações antes. A mensagem aqui é fortíssima, né? Mesmo com todo o poder, todo o conforto do Egito, o coração daquela família ainda batia pela promessa de Deus, pela terra de Canaã. Ok, funeral de Jacó terminado, a poeira baixa e o foco da história muda completamente. Agora a gente vai direto para um drama familiar que estava ali, guardado há décadas. A relação entre José e os irmãos. Aqueles mesmos que o venderam como escravo. A morte de Jacó acaba revelando o quão vulneráveis os irmãos se sentiam. Na cabeça deles, o pai era o único escudo, a única coisa que impedia José de se vingar. Agora, sem ele, o medo, a culpa, tudo aquilo que eles fizeram no passado volta com força total. Eles estão literalmente esperando o pior. Só que o José, ele não estava mais nessa página. Ele não estava preso no passado. Ele via a história toda por uma outra ótica, uma lente completamente diferente. A resposta dele não seria vingança, seria algo muito, mas muito maior. E é aqui que a gente chega no coração de toda a saga do José. Talvez a frase mais importante de Gênesis inteiro. Ele não nega o que os irmãos fizeram, ele reconhece a maldade, mas ele revela uma verdade muito maior. Deus pegou o mal que eles fizeram e transformou em bem num plano para salvar muita gente da fome. É o que muitos estudiosos apontam como a essência do livro, a soberania de Deus agindo por cima das ações humanas. Então, entender essa mentalidade, essa fé do José, é o que resolve o nosso mistério lá do começo. Vamos voltar para a pergunta inicial. Por que raios os ossos eram tão importantes? A resposta está exatamente aí, na mesma fé que o fez perdoar os irmãos. E a resposta é essa. Os ossos não eram só restos mortais, não era sentimentalismo. Eles eram um símbolo físico, algo que se podia ver e tocar, eram a promessa de Deus transformada em algo concreto, um lembrete constante para as gerações futuras de que o Egito era só uma parada no caminho, não o destino final. As últimas palavras do José não foram sobre ele, foram sobre o futuro do povo dele. Ele basicamente profetiza o êxodo, a libertação, e ele faz todo mundo jurar que quando esse dia chegasse, os ossos dele iriam junto. Então sim, ele morre no Egito, é embalsamado, colocado num sarcófago, mas a esperança dele não estava ali. Estava na promessa de Deus. E essa promessa, gente, viajou no tempo. Foram séculos.
Durante centenas de anos, os ossos de José ficaram lá no Egito como uma âncora de esperança. Aí, no livro de Êxodo, a gente vê Moisés cumprindo o juramento e carregando os ossos para fora do Egito. E a jornada só termina lá no livro de Josué, quando eles finalmente são enterrados em Siquém, na terra prometida. Bom, e o que a gente tira disso tudo? Que o final de Gênesis não é bem um fim. É sobre um legado que fica, o da fé na fidelidade de Deus, não importa quanto tempo passe. Essa história se conecta com temas gigantescos na Bíblia, sabe? O transporte dos ossos é como um trailer do Êxodo. O perdão do José é uma prévia da graça que transforma o mal. E essa insistência em ser enterrado na terra prometida, isso aponta lá para frente, para a esperança da ressurreição. No fim, tudo isso reforça uma ideia central. Deus cumpre o que promete. Pode demorar, mas ele cumpre. No fim das contas, a grande lição de Gênesis 50 é que a fé verdadeira sempre olha para frente. Ela olha além das circunstâncias, além do poder do Egito e olha até mesmo além da morte. O livro de Gênesis não termina com um caixão no Egito, ele termina com uma promessa que aponta para o futuro, que aponta para casa. E isso tudo deixa uma reflexão pra gente, né? Assim como os ossos de José foram um lembrete físico de uma promessa, quais são as promessas do passado, as histórias de fidelidade que servem de âncora para a nossa esperança no futuro? Fica aí a pergunta. Foi ótimo ter essa conversa sobre o final de Gênesis. Até a próxima!